Passamos ao cerimonial. Senhoras e senhores, boa noite novamente. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, iniciamos a sessão solene de colação de grau dos formandos da Unidade de Paranavaí, da Universidade Paranaense, presidida por delegação do magnífico reitor da Universidade Paranaense, Dr. Carlos Eduardo Garcia, e pela digníssima senhora diretora-geral da unidade, professora Edvirge Vieira Franco. Adentrarão ao recinto, neste momento, para os aplausos incentivadores de todos os presentes, os formandos de 2021 da Unidade de Paranavaí da Universidade Paranaense, curso de Direito, nome de turma, professora Angélica Giosa.
Senhoras e senhores, boa noite. É com justificado orgulho que o Conselho Acadêmico da Unidade de Paranavaí e os professores do curso de Direito se reúnem perante a comunidade e as famílias de nossos acadêmicos para a realização da sessão solene de colação de grau. Com esta sessão solene, a comunidade acadêmica da Universidade Paranaense sente-se orgulhosa de entregar a Paranavaí, ao Paraná e ao Brasil os novos bacharéis que deverão imprimir ao seu trabalho as noções de humanidade, solidariedade e respeito que lhes foram transmitidas durante o seu curso. Para que tenha início esta sessão solene de colação de grau da turma de 2021, a professora Angélica Rosa, mestre de cerimônia nesta solenidade pública de colação de grau e coordenadora do curso de Direito, que proceda à apresentação dos integrantes da mesa principal, do coordenador do colegiado do curso, dos professores que neste ato se fazem presentes. A pedido da digníssima diretora, faço a apresentação nominal dos integrantes da mesa. Para tanto, solicitamos gentilmente a todos os presentes que aplaudam somente ao término das apresentações. Digníssima senhora diretora da Unidade de Paranavaí da Universidade Paranaense, professora Edvirge Vieira Franco. Nomino agora as autoridades que nos honram com sua presença nesta solene noite. Excelentíssimo senhor prefeito de Paranavaí em exercício, Pedro Baraldi, representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turístico do município de Paranavaí, Carlos Emanuel Rodrigues. Ilmo senhor delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Dr. Luiz Carlos Mânica. Agradecemos as demais autoridades presentes neste recinto. E ainda, neste momento, saudamos o patrono da turma de formandos de 2021, digníssimo professor Riquiel Garcia Dias. Saudamos agora o paraninfo da turma de formandos de 2021 do curso de Direito. Digníssimo senhor professor Anderson Donizete dos Santos. Estão presentes a esta solenidade os digníssimos professores do curso de Direito. Após ao final da chamada, os mesmos receberão os merecidos aplausos e peço a gentileza que se levantem. Professor Anderson Donizete dos Santos, professora Angélica Giosa, professor Edmar José Chagas, professor Edmar José Chagas Júnior,
professora Juliana Luiza Mazaro, professor Riquiel Garcia Dias e o professor Júnior César Nunes de Freitas. Passo a palavra à diretora da Unidade de Paranavaí para a sequência dos trabalhos. Dando continuidade à solenidade de colação de grau, teremos a execução do hino nacional. Convidamos a todos os presentes a se posicionarem convenientemente. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, terás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol gente, pátria amada, Brasil. Para colar em grau e receberem seus diplomas, os formandos proferirão seu juramento profissional. Para tanto,
Convido a formanda Lívia Michelete Carneiro para proferir da tribuna o juramento do bacharel em Direito. Juro, no exercício das funções de meu grau, respeitar sempre os princípios da honestidade, patrocinando o direito, realizando a justiça, preservando os bons costumes e nunca faltando à causa da humanidade. Eu juro. Peço à senhora professora, coordenadora do colegiado do curso de Direito, para que proceda à chamada de seus alunos. Adriana Aparecida Nunes. Eu, Edvirge Vieira Franco, diretora da Unidade de Paranavaí da Universidade Paranaense, por delegação do magnífico reitor, Dr. Carlos Eduardo Garcia, e de acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade e com as leis que regem o ensino superior do Brasil, confiro-lhe o grau de bacharel em Direito, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas desta profissão, segundo as leis do país. Alana Lempo. Confiro-lhe o mesmo grau. Aline Cristina Marques Negrão. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Aline de Faria Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Amanda da Silva Lanza. Confiro-lhe o mesmo grau. Amanda Monteiro de Souza.
Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Ana Beatriz da Fonseca Fontes. Confiro-lhe o mesmo grau. Foi o cabelo. Ana Flávia Souza Mendonça. Confiro-lhe o mesmo grau. Anderson Percy de Paula. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Andreu Piscioneri Salme. Confiro-lhe o mesmo grau. Andresa França Crespi. Confiro-lhe o mesmo grau. Arielle Verdério Olegário. Confiro-lhe o mesmo grau. Beatriz Ferreira Aguiar. Confiro-lhe o mesmo grau. Bruna Thaisa Bernardo Isgorlon. Confiro-lhe o mesmo grau. Bruno de Lima Monteiro. Confiro-lhe o mesmo grau. Foi o cabelo. O cabelo. Bruno Felipe Coculo Gonçalves. O mesmo grau. Aceita, aceita. Kaique Aslen Nunes de Almeida. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns.
Camila Vanessa Moura de Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Caroline da Silva Gonçalves. Confiro-lhe o mesmo grau. Capelo. Caroline Pagliarini Machado. Inclina um pouquinho a cabeça, por favor. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Christian Costa Begosso. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Daniela de Oliveira Carlos. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Aceita? Daniele Cristine Silva de Souza. Confiro-lhe o mesmo grau. Pode pôr o cabelo. Parabéns. Danilo de Oliveira Nascimento. Confiro-lhe o mesmo grau. Capelo. Daiane Paiva Aguiar. Confiro-lhe o mesmo grau. O capelo. Débora Machado da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Eduardo Acauã de Souza. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Everton Maurício da Silva Galete. Confiro-lhe o mesmo grau. Fabiola Fernanda dos Santos.
Confiro-lhe o mesmo grau. Gabriel Albuquerque Ribeiro. Confiro-lhe o mesmo grau. Capelo. Gabriele Gaino da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Giovana Maria Oliveira de Lima. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Lascali Araújo Baptista Bávia. Confiro-lhe o mesmo grau. Glenda Nicole de Sante Cândido Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Guilherme Kravutski Gomes de Ângelo. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Gustavo Maciel da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Capelo. Johanna Beatriz Tinte de Oliveira. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Ivo José da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Parabéns. Jadezanata Jorge Elias. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Janaína Peixoto Fávero. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Jefferson Luiz Castilho Pove.
Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Jennifer Karen Zortea. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. João Gabriel Celhorste Junglaus. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. João Vitor Juanes Ribeiro. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Joaquim da Silva Ferreira Júnior. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Júlia Vioto Mânica. Confiro-lhe o mesmo grau. Juliana Oening de Matos. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns, Juliana. Lalesca Laira Garnacim. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Laura Leal Carvalho. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Letícia Dolores Padovese Medeiros. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Lígia Mirela Santiago. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Lívia Michelete Carneiro. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Lohane Domiciano dos Santos.
Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Luana dos Santos Souza. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Luana Gabriela Teixeira Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Lucas Gabriel Bonetti Gonçalves. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Maiara Sabrina Naitsky Azoia. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Maria Eduarda Ishiama Calisto. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Matheus Gargantini Rodrigues. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Matheus Gabriel Garcia. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Matheus Gongora Gonçalves. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Natália Fogaça Teixeira. Confiro-lhe o mesmo grau. Aceita? Parabéns. Nayara Gazola. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Nicole Zanetti Gomes. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns.
Raiane Natália Alexandre Ribeiro. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Romano Rafael Martos. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Rosiane Cândido Graef Vizini. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Rosivaldo da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Sabrina Hermínio. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Sara Galete da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Stephanie Daiane Carvalho Novoli. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Thalita Mendes Cabral. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Dayana Milena Fajardo Pereira. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Victor Alves Custódio da Silva. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Victoria Navarro Miranda. Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Vitor Hugo Cash Tissuda.
Confiro-lhe o mesmo grau. Parabéns. Yasmin Fernanda da Silva Tormena. Confiro-lhe o mesmo grau. O Capelo. Yasmin Beline Vieira. Confiro-lhe o mesmo grau. Capelo. Parabéns. Ouviremos agora a palavra do bacharel Jefferson Luiz Castilho Pove, escolhido pelos seus colegas como orador da turma de formandos de 2021. Boa noite a todos. De início, cumprimento os membros desta honrosa mesa, na pessoa da nossa diretora-geral, professora Edvirge Vieira Franco, nominando-a. Estendo os cumprimentos aos demais, saúdo os professores do curso de Direito da Unipar de Paranavaí, nossos familiares, amigos e especialmente aos meus queridos colegas formandos. Em mais um ano em que a distância, o medo, as incertezas e até mesmo a morte assolou as nossas realidades, podemos dizer que vencemos. Adaptamos-nos para seguir adiante e transpor as adversidades. Mais do que em outros anos, podemos dizer que não estaríamos desfrutando deste momento festivo se não fôssemos alvo da proteção e bênçãos divinas. A palavra desta noite é gratidão. Algumas coisas não conseguimos expressar por palavras, afinal, foram muitos anos de lutas e de glórias, mas tentarei. Inicialmente, gostaria de agradecer aos colegas de turma por ter me concedido a tão sublime oportunidade de representá-los. Muito obrigado. Com certeza, é um momento em que olhamos para trás, para o início da nossa jornada acadêmica, quando iniciamos o curso, uns por sonho, outros nem tanto. Uns gostaram desde o início, outros se apaixonaram pelo caminho. O certo é que hoje temos a noção de que uma pequena parte do nosso legado começou a ser construída e que colamos grau nesse dia
sendo pessoas melhores do que éramos quando aqui iniciamos essa jornada. Foram anos difíceis, às vezes até dolorosos, e que fizeram que alguns, infelizmente, desistissem no meio do caminho. Nós, que aqui estamos, inúmeras vezes também pensamos em desistir. Mas quando não conseguimos mais voar, nós corremos. Quando não conseguimos correr, nós andamos. Quando não foi possível andar, nós rastejamos. Tudo isso para que de alguma forma pudéssemos continuar a caminhar e evoluir, e não ficarmos prostrados diante dos dessabores que a vida nos ofereceu nesse tempo de graduação. Valeu muito a pena. Cada um de nós sabe a dificuldade que teve de enfrentar para alcançar o objetivo e realizar esse sonho. Muitos vinham de longe, viajando por 1, 2 horas, todos os dias, de carro ou de ônibus, de van. Inúmeros momentos de privação do lazer, do convívio familiar. E hoje, neste momento, estamos prestando contas a todos aqueles que com amor, confiança ou uma palavra de incentivo nos momentos de tristeza, confortaram-nos e nos deram força para seguir em frente. Tenho por certo que esse sonho não é somente nosso. Obrigado, família. Aos nossos queridos professores que estiveram conosco nessa jornada, o nosso muito obrigado. Alguns por mais tempo, outros por tempo menor, cada um ao seu modo. A verdade é que fomos brindados com muitos mestres. Com o recebimento do canudo, caros professores, não se esvairão de nossas mentes seus ensinamentos, as lições de vida, suas provocações intelectuais, muito menos a inspiração que nos transmitiram com brilho nos olhos. Nosso muito obrigado. Queremos ser gratos aos nossos pais, cônjuges, namoradas e namorados, noivas e noivos e demais familiares, que durante essa caminhada nos apoiaram a seguir esse sonho, durante esse tempo de faculdade, se privaram de conquistar algo, para que hoje pudéssemos conquistar esse tão sonhado diploma. Tenho certeza que não conseguiremos retribuir o que fizeram por nós, e mesmo que às vezes não consigamos expressar o amor e a gratidão, somos o que somos hoje por mérito também de vocês. Finalizando, gostaria de direcionar a minha palavra a vocês, queridos formandos. Em meu coração há um desejo de muito breve vestir e vê-los vestidos. A toga da magistratura, a toga do Ministério Público, a toga da advocacia, a toga das carreiras policiais, a toga dos maiores e melhores operadores de direito desta nação. Mas, qualquer que seja a área em que formos atuar, peço, queridos, e até mesmo faço um apelo, de que não deixemos de vestir a toga da humildade. Serão anos em vão estes que vivemos, se não aplicarmos a maior e mais duradoura lei, qual seja a lei do amor. Por mais justiça e humanidade, essencial à nossa formação em uma universidade de tradição e respeito como a Unipar, façamos a diferença, plantemos na vida dos outros aquilo que de fato gostaríamos de colher. Pois, como personagem literário, Alvo Dumbledore uma vez disse, não são nossas habilidades que mostram quem realmente somos, são as nossas escolhas. Muito obrigado, sucesso e vamos pra cima! É com satisfação que convidamos a proferir a sua oração o ilustre paraninfo da turma de formandos de 2021. Digníssimo senhor professor Anderson Donizete dos Santos. Ilustríssima Senhora Diretora-Geral da Universidade Paranaense, Professora Doutora Edvirge Vieira Franco. Ilustríssima Senhora Coordenadora do curso de Direito
Em nome da turma, professora Angélica Giosa. Ilustríssimo senhor patrono da turma, professor Riquiel Garcia Dias. Ilustríssimo professor homenageado, professor Edmar José Chagas. Prezados professores do curso de Direito da Universidade Paranaense, prezadas autoridades civis e militares, na qual saúdo na pessoa do doutor Luiz Carlos Mânica, delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Minhas senhoras, meus senhores, queridos afiliados e afiliadas, recebi com muita alegria o convite para ser o paraninfo dessa virtuosa turma de Direito 2017-2021. Vocês me deram uma grande missão, a missão de ser o paraninfo desta turma, mas uma missão difícil, pois todo paraninfo de turma tem de elaborar um discurso, o que num primeiro momento soa parecer muito fácil, pois trata-se de um professor universitário do curso de Direito e um advogado. Isso é um ledo engano, pois é muito difícil. Por que digo isso? Este discurso envolve vários sentimentos de gratidão, de respeito, de afeto e de muita admiração que tenho por todos vocês, acadêmicos, agora bacharéis em Direito. Missão difícil ainda, pois vigora uma máxima de que todo discurso para ser bom tem que ser breve. Pois eis o desafio, falar de pessoas tão especiais como vocês e de forma breve. Por isso não vou utilizar palavras difíceis ou de um vocabulário grandioso, e até mesmo expressões jurídicas. E sabe por quê? Queridos afiliados e afiliadas, decidi falar de uma forma simples e direta a todos vocês, mas saibam que é recheada de muito carinho, pois falarei com o coração. Sobre as dúvidas e as incertezas que vocês hoje saem daqui, desta colação de grau, me lembrei de um jovem que conheci no dia 16 de fevereiro do ano de 2001, quando então ele colava grau, também pelo curso de Direito da Unipar, da qual tinha como paraninfa da turma a professora Edvirge Vieira Franco. Nesse dia, esse jovem me confidenciou que estava muito ansioso, cheio de dúvidas do que iria fazer no futuro tão próximo, pois estava formando e não sabia se prestaria um concurso público ou qual carreira jurídica seguiria. Tinha todas as aflições e sonhos de um recém-formado. Eu soube posteriormente que ele decidiu ser advogado e em 9 de agosto de 2001 prestou compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil, mas mal sabia ele que o mais difícil ainda estaria por vir. Ao que sei, era casado e tinha um filho de 3 anos de idade. Enfrentava todas as dificuldades que profissionais no início de carreira sofrem, mas nem por isso ele desanimou um minuto. E no dia seguinte à colação de grau, comprou uma acanhada mesa de escritório, um computador, uma impressora, 3 cadeiras e um ventiladorzinho de mesa. Detalhe, compra que somente foi possível, pois adquiriu através de 24 parcelas que perduraram durante 2 anos. Passaram-se os dias e ele teve o primeiro cliente, o segundo, e não parou mais. Teve inúmeras vitórias, algumas derrotas, mas em nenhum momento desanimou. Fiquei sabendo que logo depois de formado, passados 15 anos, ele realizou o sonho da sua vida, que era ingressar no curso de mestrado e, por fim, praticar a carreira de magistério.
Segundo a mãe dele disse, era um sonho de criança que se realizou. Tenho certeza que muitos de vocês, hoje, bacharéis em direito, se identificam com esta história. Talvez não tenham preocupações financeiras, com esposas, com filhos, mas tenho certeza, no mínimo se identificam em razão das incertezas, da ansiedade, com o futuro profissional que nos aguarda, que vos aguarda. E especialmente, gente, porque neste ano que vocês iniciaram, vocês começaram a realizar, a fazer o 6º ano do curso de Direito. E com certeza é o mais difícil de toda a carreira. Mas tenho certeza que são merecedores de todas as honras e glórias. Tirarão de letra este 6º ano. Vocês já são vitoriosos. Primeiro porque estão vivos. E estar vivo em meio a uma pandemia que ceifou a vida de mais de 650 mil brasileiros já é uma grande vitória. Graças a Deus, estão vivos. Segundo, porque superaram todos os desafios que a universidade proporciona. Foram 5 anos de muitos estudos, provas, trabalhos, seminários, enfim. Muitos trabalhavam durante o dia, ainda percorriam alguns quilômetros e chegavam à sala de aula para mais 4 horas de longos estudos e conhecimentos. E depois ainda retornavam para suas casas. Terceiro, porque de março de 2020, o improvável aconteceu. Vocês estiveram frente à maior pandemia do século. Foram aulas de março a setembro de 2020, onde vocês superaram este maior desafio. Do dia para a noite, vocês tiveram que se adaptar com a nova realidade, a nova cara da sala de aula, que era numa cozinha, num quarto, ou num cômodo qualquer das suas casas. Palavras como ensino remoto, aulas virtuais, formas de estudo até então impensadas por vocês que ingressaram no ano de 2017 no curso de Direito. No último semestre de 2021, muitos voltaram para as salas de aula de forma presencial e outros ainda continuaram no ensino remoto. Mas vejam, vocês superaram todos estes desafios e estão colando grau. Estão saindo daqui hoje como bacharéis em Direito. Em meio a tantas lutas, tantos dias sob a escuridão da incerteza e do medo, vocês lutaram bravamente. E eis que a vitória veio. De acordo com o Salmo 30, no versículo 5, o salmista nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus caros afiliados, esse momento é muito especial para cada um de vocês e para todos os seus familiares. Todos nós, professores do curso de Direito da Universidade Paranaense, torcemos muito para que todos os vossos sonhos se realizem, que sejam prósperos e muito felizes profissionalmente. Não tenham medo, vocês terão um futuro brilhante. Acreditem nisso. Vocês são vitoriosos. Esses são os conselhos daquele aflito jovem que há 21 anos atrás estava colando grau, assim como vocês. Se por algum motivo algum de vocês precisarem deste professor, não tenham vergonha, não se acanhem, me procurem. Quero que saibam que, além de ter sido seu professor, sou um amigo que terão para a vida toda. Gratidão de cada um de vocês. Sejam muito felizes. Uma boa noite.
Suelen, por favor, atender a doutora Angélica. Objetivando incentivar o esforço acadêmico e apego à cultura, como é de costume em todas as formaturas da Universidade Paranaense, queremos render homenagem especial ao aluno integrante da turma que mais se destacou em seu curso, obtendo a melhor média no decorrer dos anos cursados. Para esta homenagem, convido o primeiro colocado do curso de Direito da Unidade de Paranavaí, da Universidade Paranaense, para receber da digníssima senhora coordenadora, professora Angélica Giosa, o diploma de honra e mérito. Já sabem quem vai ser laureado? Laureada Luana dos Santos Souza. Laureada da turma A. Do distanciamento social, a professora Angélica não pode dar o abraço que gostaria, né? Nem o seu paraninfo aqui não pôde cumprimentá-los, nem o seu patrono, nem as autoridades da mesa. Vocês desculpem, mas é uma questão de saúde. Da turma B, quem será o laureado? Mas é uma laureada novamente. Lígia Mirela Santiago. Neste momento, abrimos um espaço no cerimonial para as homenagens especiais dos formandos de 2021. Convido a bacharela Daiane Paiva Aguiar para prestar homenagem à professora Angélica Giosa. São tantos que tem que conferir, né? Convido agora a bacharela Janaína Peixoto Fávero para prestar homenagem a Fernanda Maria Poltronieri. A Fernanda está presente? Por questões de
pessoais. A professora Fernanda não pôde estar presente, mas ela sabe do carinho da turma, então eu vou receber em nome dela. Ok. Convido o bacharel Christian Costa Begosso para prestar homenagem ao professor Anderson Donizete dos Santos. Convido a bacharela Lívia Michelete Carneiro para prestar homenagem ao professor Edmar José Chagas. Convido a bacharela Sabrina Hermínio Carneiro para prestar homenagem ao professor Riquel Garcia Dias. Concedo agora um espaço especial para que a coordenadora do curso possa homenagear os bacharéis já aprovados na OAB. Antes, só um minutinho antes, quebrando um pouquinho o protocolo, nós temos uma mensagem aos professores homenageados. Autoridades acadêmicas, amigos, familiares e, em especial, professores. Boa noite. Eu recebi a grandiosa honra de homenagear os nossos mestres em nome da turma. Confesso que, apesar de amar escrever e falar em público, esta missão é muito difícil, pela grandiosidade que os professores representam em nossas vidas. Afinal, sem um professor, não haveria profissão alguma. Todo aprendizado inicia-se com a transmissão da sabedoria de um professor. O tempo da graduação é repleto de acontecimentos na vida pessoal, profissional e acadêmica dos alunos. Passamos por diversas dificuldades que aparentam não ser possíveis de serem vencidas. Inclusive, vivemos a pandemia nos 2 últimos anos do curso, momento em que mais precisamos um dos outros. Todos nós tivemos que reaprender juntos o que nós, alunos, fazíamos há 3 anos e nossos professores há muito mais tempo. Mas todas as adversidades foram enfrentadas com o apoio e aprimoramento profissional dos mestres, que nos acolheram com empatia e amor,
nos ensinaram e nos transmitiram seus conhecimentos. Entendo que ser professor é uma dádiva e uma grande missão, que tem por fim formar pessoas humanamente profissionais. A maior gratidão de um aluno é poder contar com esse exímio profissional que você, professor, é para todos nós. Nos deram a base que precisávamos para chegarmos prontos no dia de hoje, prontos para encerrarmos um ciclo e iniciarmos outro, com medo e todas as inseguranças que nos cercam, mas com a certeza de que tivemos os melhores mestres que poderíamos ter tido durante os últimos longos 5 anos de graduação. Encerramos esta etapa de nossas vidas com amigos, que chamamos de professores. Nossas conversas e todas as experiências de vidas que nos trouxeram ficaram eternizadas em nossos corações. Por tudo isso, é com muita alegria e gratidão que hoje lhes dizemos muito obrigada. Como em anos anteriores, durante a colação de grau, anunciamos os formandos, agora graduados no curso de Direito, que ainda cursando a 5ª série, já conquistaram a aprovação no exame de ordem. Com orgulho, informamos mais um excelente resultado neste ano letivo. Assim, peço que se levantem e permaneçam em pé para os merecidos aplausos, conforme a nossa chamada. Amanda Monteiro de Souza. Bruno Felipe Coculo Gonçalves. Kaique Aslen Nunes de Almeida. Angélica, peça para eles permanecerem de pé. Permaneçam de pé. Caroline Pagliarini Machado. Christian Costa Begosso. Daiane Paiva Aguiar. Glascali Araújo Baptista Bávia. Guilherme Kravuxki Gomes de Ângelo. Ivo José da Silva. Janaína Peixoto Fávero. Jefferson Luiz Castilho Pove. João Vitor Juanes Ribeiro. Joaquim da Silva Ferreira Júnior. Letícia Dolores Padovese Medeiros. Lígia Mirela Santiago. Lívia Michelete Carneiro. Lohane Domiciano dos Santos. Luana dos Santos Souza. Luana Gabriela Teixeira Silva. Matheus Gabriel Garcia. Natália Fogaça Teixeira. Nicole Zanete Gomes. Rosiane Cândido Graef Vizini. Rosivaldo da Silva. Sara Galete da Silva. Yasmin Beline Vieira. Parabéns a todos vocês. Podem se sentar. E é importante dizer que em 2021, assim como em 2020,
todos enfrentamos, todos nós. Nossos formandos, agora graduados em Direito, nós professores, nossas famílias, enfrentamos adversidades de várias ordens, sendo a conquista desta graduação talvez uma superação. Assim sabemos que muitos ainda virão a fazer esta prova, o exame de ordem, e temos a certeza da conquista de todos vocês. Estaremos acompanhando de perto. Assim, fica aquele conselho de sala de aula e espero constante no pensamento de cada um. Acreditem em vocês. Estudem sempre, se possível todos os dias. E muitas outras conquistas virão. Parabéns a todos. Antes de devolver a palavra à nossa diretora, eu gostaria de lembrar que os alunos ProUni devem procurar a Suelen, que está ali ao lado, para assinar os termos, ok? E assim, retorno a palavra à digníssima senhora diretora da Unidade Paranavaí para o encerramento desta solenidade. Antes do encerramento oficial, eu gostaria de passar umas reflexões aos nossos nobres bacharéis. Todos conhecem a frase socrática, conhece-te a ti mesmo. Essa frase atravessou o tempo, atravessou séculos. Por quê? Porque ela é o ponto de partida para uma vida equilibrada. Por isso ela é tão importante. Ela nos mostra as nossas limitações. Essa frase é referência na busca do autoconhecimento, do conhecimento do mundo, do conhecimento da verdade e do conhecimento das relações. Quando conhecemos a verdade, a nossa consciência passa a ver o que estava oculto aos nossos olhos. Ninguém pode fazer justiça sem conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, nós vamos conhecer os nossos pontos fracos ou nossos pontos negativos. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Vamos conhecer nossos limites e podemos transformá-los em qualidades. E vamos ver o que é negativo. Negativo é não aceitar opiniões divergentes, principalmente quando se é advogado. O importante é você saber o que fundamenta, você fundamenta a sua opinião e a opinião do outro e respeitá-la. Querer sempre ter o controle da situação é impossível. Algumas situações controlamos, mas não todas. E vocês ou nós temos a obrigação de entender o porquê de tudo, porque somos pessoas privilegiadas, pessoas que passaram pelos bancos da universidade. Outra situação muito importante quando você conhece a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, é às vezes a dificuldade de se dizer não. Mesmo que às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de dizer um não, mesmo sabendo que vai ser uma situação lamentável. Quantos secretários a gente já viu aí na televisão envolvidos em corrupção porque não conseguiram dizer não aos patrões e aos seus chefes? Quantas vidas anuladas por não conseguir dizer não? A tudo que for ilegal,
desonesto, imoral, tenha sempre, sem pestanejar, a coragem de dizer não. A falta de um não pode trazer um desastre futuro irreparável. Sentir dificuldade também em deixar os erros para trás é outra situação. O que passou é página virada. Apegar-se ao passado não é sabedoria, é retrocesso, é falta de aprendizagem e de crescimento. Não admitir também as próprias falhas, ficar arranjando desculpas para as falhas, é admitir fraqueza. E também ser exigente demais, implicante, rude, só vai lhe trazer dissabores. Exigência tem limites. Ser implicante e rude é uma pedra no caminho das conquistas. E ninguém também terá o mesmo ponto de vista seu. Ninguém será o seu segundo eu. Duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-las totalmente diferentes. E você, como bacharel em Direito, tem a obrigação de entender por que o outro não aceita ou não vê uma situação como você. Cultivar relacionamentos também é coisa importante. Não deixe para descobrir no final da vida que afeto, amigos e família são importantes. Isso tem que ser cultivado como se prepara a aposentadoria. Não conseguir expressar emoções positivas faz com que todos demonstrem para com você um comportamento frio. Cumprimente, elogie, fale da importância das pessoas. Isso será muito bom para elas e para você. Protelar decisões tem um custo negativo. Não cumprir prazos é o que diz o ditado: o indivíduo que atrasa tende a permanecer atrasado. Resistir às mudanças necessárias demonstra uma cabeça fora do seu tempo, porque o mundo atual exige inovação. E se você resiste, vai ficar fora do tempo. E não seja rancoroso. Rancor traz amargura para a alma, olhar endurecido e semblante endurecido. Rancor é para os pequenos. E você é grande demais para se importar tanto, deixando que uma pequena ação ou até uma grande ação de outro venha mexer com você dessa forma. E só tome decisões com as devidas análises. Quando um projeto não dá certo, é porque faltou analisar uma situação ou até um simples detalhe. Hoje eu li uma frase interessante que cabe aqui. Enquanto o seu consciente não conhecer a situação, o seu subconsciente vai fazer você acreditar que os seus fracassos são resultados do destino. Sócrates tinha razão. Por isso ele tinha razão em tudo isso que até eu citei. Sócrates tinha toda a razão. E é muito importante o autoconhecimento para se ter sucesso na vida. Sabemos que muitas vezes é difícil admitir nossa fragilidade, mas isso não é sinal de maturidade nem sinal de coragem. Faça então constantes análises. Só assim você poderá mudar o que pode vir travar o seu caminho. E guarde para sempre esta frase: Deus lhe deu inúmeros talentos que, bem utilizados, serão verdadeiras pérolas de Deus para você. Fazer multiplicar e crescer estes dons depende de cada um. Conhece-te a ti mesmo e o teu caminho será seguro. Conhecer a ti mesmo
é como construir uma casa sobre a rocha. Os ventos não irão te abalar. Podem até tentar, mas o entendimento que você tem sobre si, sobre as relações pessoais, sobre o mundo e sobre as verdades te sustentarão. Desejo-lhes muitos sucessos e realizações. Que Deus derrame muitas bênçãos em seus caminhos. Muito obrigada. Ilustres convidados, queridos agora graduados bacharéis, senhoras e senhores, familiares, autoridades que nos prestigiaram, professores, senhora coordenadora. Ao encerrarmos esta sessão solene de colação de grau, confessamo-nos gratificados pela certeza de estarmos cumprindo a parte que nos cabe na construção de nossa pátria, acalentando o sentimento de dever cumprido. Nossos agradecimentos às famílias e às comunidades que nos confiaram seus filhos. Sabemos dos vossos esforços. Aos professores do curso de Direito da Unidade de Paranavaí, nosso profundo agradecimento pelo apoio incondicional e colaboração essencial na formação desses novos bacharéis. A todos os funcionários dessa unidade de Paranavaí, o nosso muito obrigado pela colaboração e assessoria prestada na execução dos trabalhos desta cerimônia. Aos novos bacharéis, os nossos efusivos cumprimentos. Nossos agradecimentos ainda às autoridades que nos prestigiaram com a sua presença e a todos que aqui compareceram do maior brilho e calor humano a esta solenidade. Peço ao público a gentileza de deixar os formandos se retirarem deste recinto em primeiro lugar, para receber os cumprimentos de todos, merecidos cumprimentos. E dou por encerrada a sessão.